Na aula de hoje, daremos continuidade à discussão em relação à engenharia do produto, à entrega do produto e à manutenção do produto. Até esse momento, nós já discutimos todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento do software e acredito que vocês já conseguiram perceber a quantidade de atividades que estão envolvidas nesse contexto, né? A responsabilidade do engenheiro de software, a necessidade de um acompanhamento gerencial, a necessidade de uma avaliação desse processo, identificação de possíveis melhorias, enfim, todas aquelas tarefas, todas aquelas técnicas que podem ser aplicadas no sentido de sempre garantir a entrega de um produto adequado. E é exatamente nessa questão, a entrega, né, e posteriormente a manutenção, que nós vamos estar hoje nessa aula discutindo bastante com vocês. O que acontece com a gente em engenharia de software, né? E a gente precisa prestar atenção, né? Se vocês derem uma olhada na transparência e na história, né, que está descrita aí, vocês podem perceber que talvez seja possível mapear essa situação para algum exemplo que você já tenha presenciado do ponto de vista de software. Na verdade, essa situação onde a entrega de um produto, a liberação de um produto é realizada de uma forma totalmente distante e totalmente dissociada das reais necessidades do usuário, ela precisa ser evitada a todo custo. Então, a nossa preocupação agora, nesse momento, é discutir um pouco exatamente sobre duas questões fundamentais relacionadas ao produto. Chegamos ao término do desenvolvimento, precisamos liberar a nossa aplicação, precisamos entregar o nosso produto, então nós precisamos discutir primeiro a questão da entrega e a partir do momento que nós entregamos esse produto, discutir de que forma nós poderemos garantir que esse produto se mantenha ativo, que ele se mantenha em funcionamento ao longo do ciclo de vida. No contexto do software, se a gente parar para pensar agora, nós estamos no momento de novo que nós vamos entregar o produto, né? E a partir de agora, os principais usuários que a gente tem para esse software poderiam ser classificados em duas categorias distintas, né? Nós temos os usuários convencionais, aqueles que vão utilizar o software para, de alguma maneira, extrair aquelas funcionalidades que são inerentes ao seu trabalho, que são associadas às suas responsabilidades, né? Na verdade, eles vão olhar para o software de uma forma em que esse software passa a ser para eles uma ferramenta de trabalho. Ele não está muito preocupado com a estrutura interna do software, ele não está muito preocupado com as soluções arquiteturais ou com as soluções tecnológicas que foram utilizadas, desde que aquele software possa efetivamente apoiar o conjunto de atividades que ele vai realizar. Então, esse é um tipo de usuário, são os usuários do dia a dia, os usuários comuns. Um outro tipo de usuário desse software, que nós podemos também observar, seriam os operadores do software. São aqueles indivíduos que serão responsáveis por manter o software em funcionamento. Repare que manter o software em funcionamento é mantê-lo em execução. Não está relacionado efetivamente a simplesmente corrigir defeitos do software, mas é garantir que o software funcione para que os usuários do dia normais possam utilizá-los, né? E esses operadores, eles acabam executando tarefas complementares que dizem respeito, por exemplo, à manutenção dos bancos de dados, à manutenção das versões atuais do software, à total compatibilidade da infraestrutura e aí a integração desse software à infraestrutura, a disponibilização dos serviços ao usuário, o apoio ao usuário no sentido da utilização do software, né? Enfim, todas aquelas atividades que fazem parte, que pertencem ao conjunto relacionado a como manter o software em funcionamento, enquanto os usuários normais estariam preocupados com as atividades funcionais ou como extrair as funcionalidades inerentes ao trabalho. Então, se a gente olhar para esses dois usuários, para essas duas categorias de usuário, a gente pode perceber que a entrega do software precisa vislumbrar, atender aos objetivos e atender aos anseios desses dois perfis. E é nesse contexto que a gente começa a se preocupar com o treinamento, né? De alguma maneira, quando a gente está preocupado com o desenvolvimento, e aí nós discutimos desenvolvimento o tempo todo, nós temos também que estar preocupados em como é que nós vamos disponibilizar esse produto para os usuários, né? E treinamento é uma forma que nós temos de poder apresentar aquelas características básicas do software, de que maneira as funcionalidades podem ser
obtidas, né? E, principalmente, é a grande oportunidade que a gente tem de garantir que aquele software ou a forma como foi elaborada a solução para um determinado problema e representado pelo software possa ser utilizado por esses usuários convencionais e operadores, né? E, nesse contexto, nós devemos estar observando o planejamento desse treinamento de forma bastante interessante, porque, repara, a implantação de um software, a liberação de um software para uso, provavelmente implicará em alguma mudança na forma de trabalho desses usuários, né? Então, o nosso treinamento, o nosso plano de treinamento precisa considerar essa questão, porque nós vamos estar, de certa maneira, interferindo nas tarefas desses usuários e isso pode implicar em algum tipo de revés do ponto de vista do software. Nesse contexto, é muito importante a gente começar a perceber a diferença entre o treinamento para o usuário convencional, ou seja, aquele usuário que está utilizando o software para extrair as funcionalidades inerentes ao trabalho dele, para o treinamento dado ao operador. Os objetivos são distintos, né? Claro, o objetivo do treinamento apresentar uma visão geral desse produto, ou desse sistema, ou desse software que foi produzido a todos os usuários. Porém, os objetivos do treinamento, eles precisam ser muito bem focalizados e muito bem tratados, de forma que você possa transferir a mensagem importante e que seja de interesse desses diferentes perfis, né? Do ponto de vista do treinamento do operador, duas questões precisam ser lembradas quando a gente estiver planejando. Uma eu preciso oferecer treinamento a esses operadores de como se instala e como se executa esse novo software, esse novo sistema. Repara que isso envolve um conjunto de informações extremamente importante e relevante para a garantia de sucesso do projeto. Eu vou precisar treinar esses indivíduos a como trabalhar com o software, no sentido de apoio a seu funcionamento, né? E outro tipo de treinamento que nós temos está relacionado à ideia do apoio ao usuário, porque o operador, em algum momento, ele vai ter que estar apoiando os usuários comuns na utilização das funcionalidades do software. Imagina você, como desenvolvedor, se a cada software que você entrega e libera, todos os usuários vêm recorrer a você para receber o treinamento em relação ao produto. Isso não seria muito adequado, né? E você provavelmente não teria tempo de desenvolver novos produtos ou de participar de novos desenvolvimentos. Esses treinamentos, eles precisam ser olhados, eles precisam ser observados de uma forma bastante interessante e os usuários que vão receber o treinamento precisam ser mapeados e precisam ser tratados, muitas vezes, de forma diferenciada, né? A gente tem que lembrar que alguns usuários podem necessitar de alguma forma especial de treinamento, né? Pode ser que eu precise planejar para o meu produto algum mecanismo de acesso diferenciado, ou algum mecanismo, ou alguma forma de apresentação que permita a participação de todos os funcionários, por exemplo, de uma organização. Muitas vezes a gente não consegue ter todos ao mesmo tempo no mesmo cenário, né? A gente precisa lembrar que é muito importante imaginar as diferentes percepções, talvez escolher e planejar esse treinamento de forma que eu possa, por exemplo, se eu tenho um grupo muito grande de funcionários, treinar um pequeno grupo de funcionários e utilizar esses funcionários ou esses usuários como recurso para amplificar a disseminação da informação do software do ponto de vista da organização, né? Enfim, eu preciso observar o contexto onde esse treinamento vai ser realizado para poder garantir sucesso no meu projeto. Repara o seguinte, isso faz parte do processo de desenvolvimento, de certa forma. Eu preciso planejar esse conjunto de atividades, porque isso representa esforço e, obviamente, representa custo do meu projeto. Então, eu não posso me esquecer sobre essas questões. No contexto do treinamento, né, é muito importante que também eu tenha apoio de documentação, né? Existem diferentes documentos que podem ajudar nesse contexto e eles precisam ser produzidos ao longo do desenvolvimento. Muitas das informações, elas saem do processo de desenvolvimento convencional, né? Se a gente parar para pensar os artefatos, se a gente parar para pensar na descrição dos casos de uso, nos diferentes modelos, nas estruturas de armazenamento dos arquivos, que pode apoiar o entendimento dos operadores em relação aos bancos de dados, né? Enfim, eu tenho
uma série de informações que precisam ser organizadas em manuais e, de certa maneira, fornecer algum tipo de apoio adicional aos meus usuários, né? Explorar, por exemplo, ícones e esquemas de ajuda online que podem facilitar a identificação dessas informações. Enfim, todo esse contexto, ele precisa ser considerado sempre ao longo do desenvolvimento, pensando que no momento final de entrega eu vou estar apresentando isso para os meus usuários. Esse treinamento também, nesse contexto, quer dizer, além dos documentos, além da possibilidade de ter ajuda, além da possibilidade de se explorar ícones, metáforas que podem causar alguma predisposição psicológica do indivíduo em relação à funcionalidade ou ao tipo de ação que precisa ser executado no software, né? Também pode ser apoiado através de demonstrações e aulas, né? Nós podemos organizar diferentes formas de trabalho, na verdade, diferentes perfis desses usuários, né? Considerando os usuários convencionais, muitas vezes eles estão mais apropriados a assistirem demonstrações sobre o produto, enquanto outros precisam realmente de aulas e um acompanhamento um pouco mais intenso nesse contexto, né? E a gente precisa lembrar que muitas vezes os diferentes atores, se lembram dos atores lá nos casos de uso? Os diferentes atores, ou seja, os diferentes papéis, eles têm necessidade de interface diferenciada e não necessariamente todos os usuários deverão assistir ao mesmo treinamento. Então, isso tudo precisa ser muito bem planejado, né, e muito bem explorado, de forma que eu possa preparar esses meus indivíduos e, eventualmente, até preparar um pouco mais alguns usuários, que a gente chama de usuário especialista, que podem apoiar a equipe como um todo e aí ajudar na questão de disseminação do conhecimento e da infraestrutura de software que está sendo disponibilizada para a organização. Nesse contexto, então, se a gente começar a pensar do ponto de vista do planejamento desse treinamento e da forma como a gente pode apoiar, né, a gente pode observar na transparência um conjunto de diretrizes que podem ser usadas para aprimorar, né, o resultado desse treinamento. Ou seja, a gente considera que treinamento é sucesso somente quando ele atinge suas necessidades e suas capacidades. Essa frase é fantástica, né? Mas o que significa atingir suas necessidades e capacidades? Eu tenho que começar a olhar para as preferências pessoais, estilos de trabalho na preparação desse plano de treinamento. Eu tenho que lembrar que o perfil dos estudantes varia, então a forma como eu vou levar a informação do sistema para esses estudantes, ela é diferenciada. Tem perfis de usuário que conseguem capturar de forma mais rápida a informação, outros mais complicado, né? Isso depende muito do modelo de negócio, isso depende muito do tipo do software que está sendo utilizado, das funções ou funcionalidades que vão sendo incorporadas, né? E também dependem da complexidade de uma determinada funcionalidade ou até mesmo do nível de modificação eventualmente imposto pelo software para se executar essa tarefa a partir das funcionalidades obtidas do software, né? Eu preciso me lembrar do ponto de vista de material, muitas vezes material em excesso cansa o aluno, né? Isso às vezes é muito difícil, a pessoa não tem tempo do ponto de vista do usuário. Repara que o foco dele é o trabalho, não é o software. E não necessariamente ele tem tempo suficiente para estar manuseando aquela quantidade de manuais e documentação, né, que porventura tenha sido preparada para apoiar a utilização do software. Então a gente precisa começar a lembrar dessas coisas. Distribuição da equipe, né? De repente a equipe que usa o software, ela está distribuída geograficamente. E eu preciso garantir esse treinamento, né? Fazê-lo distribuído, fazê-lo centralizado. Vou precisar de recursos para apoiar essa demanda de distribuição. Vou usar algum tipo de sistema de teleconferência ou algum tipo de recurso como esse que vocês estão usando aqui de teleaula, ou seja, de ter a videoaula gravada e poder ter acesso o tempo todo para poder entender as facilidades do software. Enfim, tudo isso precisa ser planejado e previsto no contexto do meu processo de desenvolvimento. Nesse contexto, né, e para apoiar o treinamento, uma coisa que é muito importante da gente lembrar, e isso faz parte do produto que você está construindo, ou seja, não adianta imaginar que, tá bom, meu negócio é escrever código, construir programas e entregar os programas. Não é bem assim. Quando a gente diz assim software, a forma da gente visualizar software é através também da documentação, né? E aí a gente precisa começar a lembrar da necessidade de se preparar a documentação ao longo do processo. De novo, eu insisto que grande parte das informações estão contidas nos documentos e nos artefatos que vocês já prepararam ao longo do processo de desenvolvimento.
Só que elas precisam ser ajustadas. Só que elas precisam ser organizadas de maneira que os diferentes tipos de usuário, os diferentes stakeholders, possam ter acesso a essa informação do sistema e possam explorar esse contexto como um todo. Então, essa questão da documentação, ela vai desde o manual do usuário, que é efetivamente um roteiro, né, detalhando de como é que se usa as funcionalidades e como é que se explora o sistema, passa por guias de referências ou tutoriais rápidos que podem ser usados pelos usuários do sistema, até entrar em detalhes do tipo de operação e como é que essa estrutura pode ser estruturada. Tudo isso depende dos requisitos e tudo isso depende do tipo de sistema que a gente está tentando construir e identificar no contexto da organização. Em geral, né, espera-se que esses documentos eles sejam organizados em categorias distintas. Né? A gente tem documentação que servem de guia do sistema, ou seja, um guia geral do sistema, que é provavelmente um documento que é bastante utilizado do ponto de vista dos usuários. Né? Ele não apresenta detalhamentos funcionais, ele não apresenta mecanismos que possam dificultar a compreensão dos usuários ou dos interessados no sistema em relação aos objetivos gerais, mas ele fornece principalmente uma referência cruzada para os outros documentos, ou seja, ele define os conceitos básicos, ele delineia os objetivos gerais daquele software e dali ele possui referência para quais documentos possuem detalhes sobre uma determinada funcionalidade ou sobre um determinado conjunto de facilidades. Né? Outro tipo de documentação está relacionado aos tutoriais e visões gerais do sistema automatizados, é o esquema de se ter algum tipo de filmagem ou algum tipo de demo gravado e que ajuda o usuário passo a passo na utilização daquele software, e outras documentações que dizem respeito a guias de programação, ou guia do programador, manuais de detalhe técnico do ponto de vista de instalação dos bancos de dados, enfim. Isso tudo precisa ser preparado e precisa ser organizado para que no momento da entrega eu possa facilitar a utilização e eu possa facilitar a inserção dessa nova tecnologia no contexto da organização. Afinal de contas, eu estou fornecendo uma nova tecnologia para aquela organização e essa tecnologia diz respeito ao software que acabou de ser construído. Além disso, um documento bastante importante do ponto de vista de software é, de certa maneira, ajuda o usuário na resolução de problemas. Né? Não tem coisa mais desconfortável para quem está usando um determinado produto quando ele tenta realizar uma determinada operação, ele tenta realizar uma determinada ação e esse produto falha. Nós já discutimos isso em aulas anteriores de verificação, validação e teste, o significado da falha e as consequências da falha para o sucesso do nosso projeto e para a garantia da qualidade do produto. Né? Acontece que nem todas as falhas representam realmente defeitos. Né? Eu preciso ter um controle sobre as falhas e eu preciso ter algum tipo de mecanismo, algum tipo de informação que permita ao usuário que está usando o produto identificar o motivo da falha, reconhecer qual foi a falha, identificar o provável motivo dessa falha e tentar resolver o problema no contexto geral. Essas falhas normalmente estão relacionadas a questões sistêmicas e não necessariamente uma falha de software. Né? Elas estão relacionadas, por exemplo, a problemas na abertura de arquivo ou algum tipo de informação que o sistema precisa que acidentalmente pode ter sido apagado, ou a falta de algum dispositivo que deveria estar ligado no momento no computador e não está, enfim, situações que implicam no mau funcionamento do software, mas não porque nós provocamos defeitos ou deixamos defeitos no software. O mau funcionamento porque alguma condição de funcionamento ou alguma situação necessária para explorar as funcionalidades daquele software não foram observadas. Né? Então é muito importante que essa documentação seja construída e que as explicações sejam o mais explícitas e corretas possível, consistentes. Né? A ambiguidade aqui é proibido nesse momento. Então nós temos que começar a pensar na preparação desse documento e dessa forma de liberação das informações para os usuários usarem o software. Outro tipo de informação muito importante que a gente não pode esquecer, tá? Eu tenho que fornecer, além do meu controle de falhas, também ajuda ao usuário. Então, espera-se que os produtos que eu estou entregando, eles possuam algum conjunto de informações ou algum tipo
de documento que me permita, por exemplo, ter ajuda online, né, o help online. Na verdade, durante a execução do meu software, eventualmente, eu, enquanto usuário, posso precisar acessar informações sobre funcionalidades ou formas de acesso, técnicas de interação, que eu não consigo me recordar e que foram apresentadas no treinamento. Então, essa ideia de ter help online, ou de ter uma ajuda no contexto do software, é muito importante. E ela pode ser muito aprimorada ou pode ser bastante simples. Ela pode ser bastante simples se for simplesmente um roteiro de como as coisas acontecem. Ela pode ser bastante aprimorada se for um help online sensível ao contexto. Isso implica que quando eu pedir ajuda, esse sistema de help vai compreender o que está sendo executado e utilizado no software naquele momento e vai apresentar a ajuda já direcionada para o usuário na funcionalidade que ele está explorando, né? Um outro tipo de sistema de ajuda também são os guias de referência rápido, né? Normalmente utilizados quando você tem sequências de comandos que precisam ser lembrados ou você tem sequência de ações que precisam ser executadas sempre da mesma maneira para se tratar uma determinada função. Na verdade, funciona como um sumário, como um folheto, onde você tem as informações mais importantes naquele contexto como lembrete para o usuário. Então, considerando toda essa questão da documentação, e entendendo que nesse ponto nós temos já o software pronto, preparamos os documentos e estamos, né, aptos para liberar esse produto, é muito importante que a gente tenha em mente que é preciso ter um plano conceito de todos esses temas, eles se reflitam num plano, afinal isso é uma característica importante do processo de desenvolvimento, ou seja, nós estamos planejando o projeto e nós precisamos planejar todas essas questões, né? E isso daí é muito bom do ponto de vista de desenvolvimento e do ponto de vista dos próprios usuários, porque eles podem ter uma ideia de quando as informações vão estar liberadas ou quando elas precisam estar disponíveis para serem liberadas. Então, o que acontece agora eu estou entregando o software. Os meus usuários estão recebendo esse software, né? E a partir desse momento, eu estou imaginando que todas as etapas do meu processo de desenvolvimento, elas foram cumpridas. Eu garanti qualidade, eu apliquei inspeções, eu extraí defeitos, eu identifiquei, revelei falhas, corrigi meu software, apliquei todos os procedimentos de teste, consegui fazer a avaliação do meu processo o máximo possível, medi, vi se estava tudo ok, ou seja, nesse ponto treinei e agora eu vou liberar meu produto. A partir deste momento, o desenvolvimento acaba. Porém, o software não acaba e a gente precisa pensar na manutenção, né? Então, a manutenção de software, ela para nós, desculpem, representa qualquer trabalho realizado para alterar o sistema depois que ele já se encontra em operação com o usuário, né? Então, significa o seguinte: eu realizei todo aquele esforço no meu desenvolvimento para poder garantir que eu teria o mínimo problema possível, o menor esforço possível de manutenção. Alguém tem que ser responsável por manter esse software funcionando, ou seja, livre de problemas, né? Uma das coisas que a gente sabe do ponto de vista de software é que a manutenção de software não pode ser observada da mesma maneira que a manutenção de hardware, né? Hardware é muito fácil, ou até o equipamento eletrônico. Queimou um resistor, queimou uma peça, você troca a peça. Estourou um determinado circuito, você troca o circuito, né? Em software a coisa não consegue ser muito bem dessa maneira. Porque para aquele equipamento, a troca do circuito mantém o equipamento nas mesmas condições. Mas em software, a queima, entre aspas, de um circuito significa provavelmente uma falha que ocorreu por conta de um defeito e que pode estar sendo decorrente de diferentes pedaços desse software. Da mesma maneira, eu posso precisar ter diferentes formas de acertos desse software, não necessariamente a queima, explorando o exemplo novamente como uma metáfora de uma parte, mas a necessidade de se acrescentar um novo requisito, ou de se tentar modificar alguma funcionalidade, tendo em vista as modificações ocorridas no ambiente onde esse software está inserido, né? E isso precisa ser observado nos diferentes tipos de sistema, porque eles demandam diferentes tipos de manutenção, né? Nós temos sistemas que são formalmente definidos, sistemas que são aproximados, né? E temos também sistemas que pertencem ao mundo real, que está embarcado em alguma aplicação. Essas categorias, elas mudam
o contexto e as demandas por manutenção do ponto de vista do tipo de problema ou do ponto de vista do tipo de manutenção, que a gente já vai ver quais são daqui a pouco, né? E uma coisa que a gente sabe, isso aí é bom que vocês também fiquem mais e mais conscientes que ocorre, é o seguinte: todo sistema precisa de manutenção. Todo software sofre manutenção. Ponto. Eu não tenho como evitar, eu não tenho como fugir disso. A grande questão é o seguinte: quantas mudanças nós teremos condição, né, de realizar num software? Quanto de mudança eu posso esperar para esse software? Como é que eu posso imaginar que essas mudanças não representam, por exemplo, uma evolução desse produto? Melhoria. Porque essas coisas mudam, né? Problemas que precisam ser corrigidos, porque eu não evitei no processo de desenvolvimento, é muito ruim. Pega muito mal para mim enquanto desenvolvedor. Agora, mudanças no software decorrentes por demandas externas não previstas no projeto original, uau, isso é algo que precisa ser considerado e isso faz parte do meu trabalho enquanto engenheiro. É para isso que a gente tem todo esse cuidado de seguir processo e de se guiar através de documentação. E se a gente parar para pensar, todas as atividades do processo de desenvolvimento vão requerer mudanças. Eu tenho que romper a ideia falsa de que manter software é corrigir código. Na verdade, manter software é alterar e manter todos os artefatos e todas aquelas especificações e documentos inerentes ao software. Eu tenho que garantir que a minha documentação continue ativa, que ela continue válida, para que eu possa garantir uma sobrevida desse software cada vez mais longa, claro, dependendo de aspectos relacionados ao benefício de se fazer a troca ou não. Pensando então em todos aqueles documentos que precisam ser mantidos e precisam ser alterados, né, nós podemos imaginar que o processo de manutenção, que as atividades de manutenção implicam um esforço, né? Na realidade, isso é um custo que está associado ao meu produto. Talvez não no contexto do desenvolvimento, mas na manutenção ou na mantença desse produto durante o ciclo de vida, né? E a gente consegue observar essas questões, né, olhando para a indústria. Se a gente prestar atenção no que vem ocorrendo por aí, e trabalhos que vêm sendo desenvolvidos ao longo dos anos, quer dizer, esse problema de manutenção não é recente, desde que software é software, ele demanda manutenção, a gente consegue perceber algumas características interessantes ao longo dos anos, né? Por exemplo, no início, lá em 83, quando fizeram o primeiro levantamento, identificava-se que se levava de 1 a 2 anos de desenvolvimento e que esses softwares sobreviviam durante 5, 6 anos, realizando manutenções e garantindo seu funcionamento. Depois, eles começaram a observar que, olha, eu tenho 39% de esforço em desenvolvimento e 61% em manutenção. E aí, dividindo esse esforço em diferentes tipos de manutenção. Isso a gente precisa ter bastante clareza aqui. Quer dizer, o que é de correção e o que é de modificação e apoio ao usuário, né? De se acrescentar novas facilidades não previstas originalmente para o software. Pesquisas de opinião mais recentes já implicam em 20% do esforço em desenvolvimento e 80% em manutenção. Isso está parecendo muito aquele princípio de Pareto que a gente viu lá no contexto de testes, né, como princípio de teste, mas que aqui é aplicado à manutenção, chama a atenção para a gente por algumas questões importantes. É muito relevante tentar avaliar o porquê que esses números se apresentam com essa distribuição, tá? Eu poderia apontar inúmeras razões para que isso esteja ocorrendo. Principalmente a necessidade de se ter ciclos mais curtos de desenvolvimento, né, e de se estarem liberando produtos cada vez menores, porém incompletos, e você tem o ciclo incremental sendo considerado às vezes como manutenção. Tá? E uma segunda abordagem é a evolução tecnológica que tem andado extremamente rápida, que tem ocorrido de uma forma muito rápida do ponto de vista dos sistemas, exigindo uma modificação constante no tratamento desse contexto. Simplesmente para pensar, nos últimos 2 anos, quantos modelos de processador foram lançados no mercado e quantos diferentes tipos de sistema operacional foram disponibilizados para os desenvolvedores. Então, isso impacta no sentido do software. Nesse contexto, quer dizer, e esses esforços, nós precisamos ter bem claro em nossa mente, e aí, de novo, volta àquela ideia da aula anterior, onde nós discutimos a questão de avaliação de modelos, de se estar observando
medindo os aspectos do software, é relacionado à decisão seguinte: efetivamente, está valendo a pena realizar a manutenção desse produto ou o nosso sistema já entrou em declínio? Isso é um aspecto muito importante da gente levar em consideração, porque enquanto for viável eu evoluir o produto, eu manter esse produto para ser utilizado pela organização, aplicar atividades ou ter as tarefas de manutenção sendo executadas é importante. Porém, se num determinado momento do tempo o custo, né, dessa manutenção se torna muito alto, ou a confiabilidade do sistema começa a cair, porque, repara, manutenção implica em mudança. Né? Eu estou, de uma certa maneira, corrigindo, ou mudando, ou acrescentando novas características. E eu posso estar afetando, de uma certa maneira, o meu sistema. Quem garante que as minhas características de qualidade não estão sendo alteradas? Quem garante que a minha confiabilidade não está sendo afetada? Por mais esforço que eu tenha, eu chego num determinado momento em que não se justifica mais a utilização do sistema. Pode ser que as funcionalidades existentes ali, elas não tenham mais nenhum sentido. Né? Há muitos anos atrás, nós tínhamos um problema financeiro no país e econômico relacionado à alta taxa de inflação. As regras de mercado, elas mudavam constantemente. A forma de trabalho era totalmente diferenciada. Felizmente, hoje a gente está numa situação um pouco mais confortável. Isso, do ponto de vista do sistema, é bom, porque diminui a demanda de mudanças nesse contexto. Mas, por outro lado, pensa nos sistemas que foram construídos para apoiar aquele momento, ou as regras daquele momento. Provavelmente eles não têm mais utilidade. Né? E é isso que a gente precisa, de certa forma, observar e tentar identificar se efetivamente vale a pena continuar mantendo ou continuar modificando o sistema, ou se não valeria a pena planejar um novo projeto e, com isso, atender às novas requisições e os novos requisitos que, porventura, podem estar associados ao software. Sem contar a questão da tecnologia, que eu já exemplifiquei anteriormente. Dessa maneira, né, características que nós precisamos observar, que nós precisamos, de certa maneira, estar controlando ou tendo alguma forma, né, de observação, elas dizem respeito a esforço, ou estão relacionadas ao esforço da manutenção. Né? Por exemplo, tipo da aplicação, novidade do sistema, rotatividade e disponibilidade pessoal de manutenção. Repara que esse problema de pessoal ele é complicado do ponto de vista de software. Né? Para manter o software, eu preciso de algum conhecimento sobre esse software. Né? E turnover de equipe, ele é um risco, ele representa um risco para mim do ponto de vista de manutenção. Né? Na verdade, um engano muito comum que as organizações cometem de colocar nas equipes de manutenção os indivíduos menos experientes em desenvolvimento e com menos experiência ainda em relação ao software. Né? Mas paciência, né? A gente discute essas questões, mostra os problemas, mas continua se insistindo na mesma situação. Então, esses fatores, conforme vocês podem ver aqui listados, eles são fatores que precisam ser observados, eles precisam ser controlados e, de certa maneira, eles nos dão um indicativo do esforço de manutenção. É claro que quanto mais qualidade eu conseguir obter do ponto de vista do meu desenvolvimento, menor será o meu esforço em manutenção. E isso é uma coisa boa. Na realidade, quando a gente discute qualidade, quando a gente discute processo, a gente está, de certa maneira, discutindo manutenção, principalmente considerando que o esforço de manutenção é grande, se comparado ao desenvolvimento, como vocês já viram há alguns slides atrás. Então, isso é um impacto, porque isso impacta o custo do software. O custo do software não está relacionado simplesmente ao projeto do software, mas ele está relacionado a todo o investimento necessário para manter aquele software, desde sua criação até o final de sua utilização no contexto da organização. A questão da manutenção. O produto, por exemplo, olhando para esses fatores e tentando observar algumas questões relacionadas a esses fatores nos meus elementos, o produto afeta a manutenção. Né? O tamanho da aplicação afeta, porque depende do número de pessoas da minha equipe. Né? O domínio da aplicação, ou tipo da aplicação, também afeta a produtividade. Quem me garante que meus mantenedores têm o mesmo nível de especialização? A idade do produto, a idade da tecnologia, frente ao produto
que eu preciso utilizar, maturidade, composição, a qualidade dos artefatos, enfim, todas essas questões, elas implicam na manutenção, no esforço de manutenção e que podem me garantir uma sobrevida ou não desse produto. E essa questão do produto em si, quando a gente fala em maturidade, né, a gente já falou em maturidade do processo de desenvolvimento. Mas quando a gente fala em maturidade do produto, a gente está tentando olhar exatamente para a idade daquele produto, daquele software. Né? Existe uma classificação que eu considero bastante interessante no contexto geral, e aí vocês podem ver no quadro, né, em que eles classificam ou categorizam os produtos em 4 níveis de maturidade, se eu posso dizer assim. Você tem um produto de software que está em sua infância, e aí ele está simplesmente depois da entrega, as pessoas estão começando a ter contato com ele. Provavelmente a tarefa de manutenção principal são correções eventuais que precisam ser acertadas. Né? A população de usuários normalmente é pequena, porque o produto está sendo instalado. Essa população vai crescendo e esse produto passa para a sua adolescência. Né? Aí, nesse contexto, eu já tenho uma população um pouco maior, correções ocorrem ainda, mas eu tenho mudanças de requisitos, porque o tempo está passando, repara que a linha de tempo está andando, o meio ambiente está mudando, né? O número de usuários aumenta, a requisição por novas facilidades provavelmente aumenta, até que eu atinjo uma maturidade adulta, que é naquele momento que o software está sendo usado pela organização como um todo. Eu tenho todos os usuários possíveis, todas as situações possíveis sendo atingidas pelo usuário, novos requisitos começam novamente a chegar, né? Até que num determinado ponto do tempo, esse número de usuários começa a cair. Né? E a gente começa a dizer que o sistema começa a entrar numa maturidade, senilidade, ou ele começa a se transformar num sistema legado. Na verdade, ele atende a algum conjunto de funcionalidades, mas as modificações necessárias a esse produto, muitas vezes, não são viáveis de serem efetivadas. Né? E, basicamente, nenhum novo acréscimo ocorre do ponto de vista do sistema, apenas algumas eventuais correções, mesmo assim, dentro da possibilidade, no contexto tecnológico que se está inserido aquele software. Esse contexto, então, quando a gente fala, né, de manutenções que são realizadas e a gente coloca as questões relacionadas à correção e melhoria, né, isso tem uma diferença e um significado próprio no contexto de manutenção. Né? Quando eu falo em correção, manutenção que vai corrigir alguma coisa, na verdade eu estou falando em correção de defeito. Tá? Então significa o seguinte, algo passou no meu desenvolvimento e uma falha ocorreu. Então essa manutenção é de correção. Isso significa o seguinte, é retrabalho. Né? Eu não fiz direito antes, agora eu vou ter que corrigir o que eu fiz. O outro tipo de manutenção que a gente tem são as melhorias. Né? Aí melhorias não implicam em defeito. Melhoria é algo que eu vou tornar melhor, ou é algo que vai ser acrescentado, ou é algo que foi modificado. Né? Eu preciso modificar um comportamento, ou modificar uma determinada implementação, tendo em vista a demanda de um novo requisito ou demanda de algum evento externo que modifica as condições de rodada daquele produto. Né? E essas melhorias, elas podem ser representadas, se apresentar de diferentes formas. Né? Pode ser uma troca de um requisito, preciso trocar um requisito, né? E aí o que a gente chama de manutenção perfectiva. Pode ser acrescentar um novo requisito ao sistema, que é uma manutenção adaptativa, ou pode ser trocar a implementação, mas não o requisito. Eu quero modificar a estrutura, eu quero reestruturar a minha aplicação, considerando que os requisitos se mantêm válidos. Né? E aí seria uma manutenção preventiva. Né? Ou seja, eu descobri que eu preciso mudar a estrutura do meu banco de dados, porque daqui a 5 anos um determinado produto vai ser descontinuado, ou surgiu um novo sistema, ou surgiu uma nova forma de trabalho, uma nova forma de organização estrutural que me permite tirar ganho de velocidade, desempenho, enfim, da minha aplicação. Então, eu vou tentar, de certa maneira, realizar essa manutenção, já que num espaço de tempo, essa nova tecnologia vai estar disponível para mim. Então, eu vou evitar a falha, vou evitar o colapso do software, eu vou prevenir que esses problemas ocorram. Correções devem ser evitadas a todo custo, e a gente tem o processo para isso. Melhorias, aí é o risco, vai depender do contexto onde o software está inserido e o que está acontecendo com ele. Então, olhando para esses diferentes tipos de manutenção e essas atividades, a gente precisa pensar um pouco no processo de manutenção. Né? Ou seja, eu tenho que ter algum tipo de processo, eu tenho que ter algum tipo de
organização do meu esquema de tratamento das demandas de manutenção para poder apoiar essas modificações ou essas mudanças no meu software. Então, normalmente, quando a gente olha para um departamento de manutenção, a gente consegue identificar dois tipos de processo, ou dois diferentes processos de manutenção. Um que é usado individualmente pelo engenheiro de manutenção, e ele usa esse processo para implementar a modificação solicitada, aqui não entrando no mérito que controla essa demanda das manutenções. Eu tenho que ter algum tipo de mecanismo que me controle a prioridade com que essas mudanças vão ser executadas. Porque várias das requisições realizadas pelos stakeholders ou pelos usuários, não necessariamente elas me dão a capacidade de ser atendidas no instante imediato. Muitas delas são, às vezes, demandas por questões mínimas do software que, eventualmente, não vale a pena eu movimentar a minha equipe de manutenção para realizá-las, tendo em vista que eu tenho uma fila, eu tenho um backlog imenso de demandas que precisam ser tratadas no contexto da minha aplicação. Uma outra questão relacionada ao processo de manutenção tem a ver com peopleware. A gente já sabe, já percebeu que o processo de manutenção, assim como o processo de desenvolvimento, está muito apoiado ou muito dependente do indivíduo ou do desenvolvedor. Ela é dependente do indivíduo. E, nesse contexto, esses indivíduos normalmente trabalham em equipe. É muito difícil você, para um software em larga escala, ter um indivíduo responsável pela manutenção. Você tem as equipes, essas equipes precisam ser organizadas, as organizações precisam considerar essa forma de trabalho, a estruturação dessas equipes, para se poder atender às demandas de manutenção, às demandas de mudança, que vão ocorrer ao longo do tempo de vida desse software. E nesse contexto do peopleware, a equipe é responsável, as equipes de manutenção, a equipe de manutenção, ela tem que ser responsável pelo entendimento do problema, entender o sistema em si, para poder capturar onde é que essa mudança precisa ser realizada. Ela precisa localizar as informações na documentação, enfim, ela está responsável por todas as atividades inerentes à mudança em si, e que vão afetar a modificação dos artefatos, vão afetar, de certa maneira, a reimplementação de algumas partes do programa e, principalmente, da gerência de trocas para o sistema. Repara que, nesse contexto, começa a surgir necessidade de uma série de atividades, gerência de configuração, controle de versões, tendo em vista os diferentes componentes e as diferentes possibilidades de composição desse software, tendo em vista os requisitos e tendo em vista as demandas que estão chegando no contexto geral do sistema. E nesse ponto, a gente começa a ver desse peopleware como é que as atividades ou como é que o esforço de manutenção acaba se distribuindo no contexto dos trabalhos relacionados a atender a demanda por mudanças. Se a gente parar para olhar, repara que metade do tempo de manutenção está relacionado à ideia de manutenção perfectiva, 25% adaptativa, 4% preventiva, ou seja, o meu risco de eventos externos que vão alterar o funcionamento do sistema ou evitar que o sistema continue funcionando, ele é pouco, mas 21% ainda são corretivos. Então, nós temos grande chance de diminuir esses tempos, esse esforço, atuando no processo. Principalmente do ponto de vista do corretivo, ou seja, eu estou corrigindo defeitos, então ainda tenho grande parte do esforço relacionado às falhas existentes, às falhas reveladas durante a utilização do software, isso eu posso evitar no meu processo, e a perfectiva, que eu posso aprimorar o meu processo de forma a garantir cada vez mais um software mais bem estruturado e mais bem desenvolvido. Então, isso daí é uma coisa que a gente precisa estar antenado e precisa estar observando o tempo todo no contexto do processo, porque impacta, de certa maneira, o custo do nosso software. Temos vários problemas em manutenção. Temos problemas com a equipe, por exemplo. Equipes de manutenção normalmente têm compreensão limitada. Muito por causa da característica que eu já citei anteriormente, das organizações tentarem organizar equipes de manutenção que não são necessariamente apropriadas para manter um determinado software. Ou seja, se eu vou colocar numa equipe para manter o software, eu espero que essa equipe tenha experiência nesse software.
Nesse contexto, a gente percebe também que quase metade do esforço, né, de manutenção de software realizado por essas equipes, ele está dedicado a compreender o software a ser modificado. Ou seja, o que demonstra de novo a necessidade de se ter equipes de manutenção organizadas com desenvolvedores experientes e que tenham consciência do que está sendo feito, né? Nós temos problemas de prioridade de gerenciamento, né? Ou seja, qual mudança deve ocorrer, né? Primeiro, qual mudança deve ser atendida? E aí entram aspectos políticos e técnicos que precisam ser compreendidos do ponto de vista da organização. Entra a questão relacionada ao ânimo, a animosidade dos meus desenvolvedores, já que eles estão fazendo manutenção, muitas vezes não enxergam isso como uma atividade criativa ou de desenvolvimento, o que é um grande engano, né? Se a gente parar para pensar, grande parte do esforço está relacionada à manutenção perfectiva, adaptativa e preventiva, não necessariamente corretiva. Então, a atividade de manutenção é uma atividade de desenvolvimento em si, porque eu estou evoluindo o meu produto, né? E a gente vê que a grande parte dos problemas, 12% dos problemas, o que é muita coisa relacionado a esse contexto, resulta da falta de ânimo e baixa produtividade da equipe, tendo em vista todas essas situações. Então, a gente precisa começar a pensar, de um ponto de vista gerencial, enquanto engenharia, de que forma tratar essas questões, já que isso é um comportamento observado em diferentes organizações de software. Problemas técnicos que ocorrem relacionados à inspeção têm a ver com os artefatos e os paradigmas de desenvolvimento. Não necessariamente os sistemas ou softwares têm todos os artefatos disponíveis. Não necessariamente os paradigmas sendo utilizados são os paradigmas que efetivamente garantem um funcionamento adequado do software, ou que garantem, de novo, a animosidade da minha equipe para trabalhar com ele, e principalmente também dificuldade na realização dos testes, ou seja, realizada a mudança, como realizar os testes. Se eu planejei meus testes, se eu tenho todos os meus roteiros de teste preparados, talvez eu possa aproveitar isso nesse contexto. Se não, eu entro de novo no ciclo de desenvolvimento, ou semelhante ao ciclo de desenvolvimento, para preparar esse material, preparar essas informações para manter o meu sistema. Tendo em vista todas essas características, todas essas questões, é muito importante que a gente considere a construção ou a realização de um plano de manutenção, né? Na verdade, repara, treinamento a gente precisava de um plano, entrega a gente precisava de plano, desenvolvimento a gente precisava de plano, que era o plano do projeto, manutenção eu preciso de um plano. Eu preciso planejar, eu preciso me antecipar aos riscos, né? Eu preciso descrever como as fases de manutenção vão ser organizadas e executadas. Lembra-se que eu tenho pelo menos 2 processos. Eu tenho o engenheiro de manutenção que está realizando a mudança e eu tenho a equipe de gerência ou a própria organização que precisa gerenciar a demanda, ou seja, precisa gerenciar essas mudanças, ordem, né? Como ela deve ser feita, o que precisa ser relatado. Então essas questões elas precisam ser muito bem tratadas num contexto geral e eu preciso principalmente tentar realizar algum mecanismo, planejar algum mecanismo para analisar o impacto dessas mudanças. É onde a rastreabilidade dos requisitos passa a ser um elemento fundamental aqui de apoio para o meu processo de manutenção, né? Se eu puder identificar rapidamente, a partir de uma determinada falha, a partir da indicação, da demanda de uma mudança no sistema, se eu puder identificar rapidamente aonde ou que requisitos vão ser afetados, e eu tenho esses rastros definidos ao longo do projeto, eu posso rapidamente identificar no meu produto qual a parte daquele software que pode ser modificada ou que será afetada, tendo em vista as mudanças que vão ser organizadas no contexto geral. Nesse cenário, já que eu estou falando de processo, já que eu estou falando esforço, já que eu estou falando em plano, nós temos também que medir, né? Da mesma forma que a gente fez com o processo de manutenção, do processo de desenvolvimento, o processo de manutenção implica em acompanhamento e implica em observação a partir de medidas, de medições, né? E o esforço de manutenção, para mim, é muito importante de eu poder extrair essa informação, porque é um elemento que me permite tomar decisão sobre continuidade ou não da manutenção de determinado software. Ou se eu inverter a perspectiva sobre a continuidade ou não de vida daquele software. Está ou não no momento de descontinuar o meu produto? Eu só tenho essa informação se eu puder acompanhar a evolução desse esforço de manutenção. E aí eu tenho que começar a compreender e começar a capturar uma série de informações, algumas necessárias, ou seja, eu tenho que estar registrando isso sempre,
no contexto do meu problema, né? E aí você tem uma lista delas aqui, e algumas outras até desejáveis que complementam essa informação. Porque com isso, eu começo a perceber, por exemplo, a intensidade de problemas que ocorrem ao longo do tempo, a intensidade de eventos externos que ocorrem que afetam o meu sistema, né? O tempo que eu estou levando para realizar uma determinada modificação ou mudança, né? O número de pessoas envolvidas, enfim, eu consigo observar meu processo e eu consigo observar os resultados que eu estou obtendo, os benefícios que eu estou obtendo através desse processo de manutenção e aí sim decidir sobre continuidade ou não do meu produto, ou continuidade ou não do meu processo de manutenção, dependendo do ponto de vista ou da perspectiva que a gente utilize para avaliar a situação. Nesse contexto, é muito importante que eu tenha definido então, porque repara, eu estou efetuando mudanças, eu tenho solicitação de demandas, eu tenho lista de questões a serem realizadas, eu tenho diferentes partes do meu sistema sendo modificadas, diferentes mudanças ocorrendo no meu software, e eu preciso, de certa maneira, controlar a configuração do software. Eu não acredito que necessariamente as mudanças ou as manutenções ocorram sempre de forma sequencial. Eu posso ter N situações de atuação, eu posso ter diferentes equipes de manutenção trabalhando na estruturação ou na correção desse software. Então é muito importante que a gente configure um grupo de controle de configuração para poder discutir os problemas identificados para o usuário, analisar o impacto causado pelo tratamento desses problemas e decidir de que forma essas questões vão ser tratadas e vão ser registradas para que eu possa acompanhar o meu processo de manutenção. Então, de novo, eu começo a identificar papéis específicos no contexto desse processo que precisam ser explorados e que precisam ser tratados a nível organizacional. Esse controle, ou seja, esse grupo de configuração, ele, de certa maneira, realiza um controle das alterações que vão sendo realizadas, né? E esse controle de alterações ele é muito importante que obedeça a um conjunto de informações, a um conjunto de características que vão me levar a identificar as questões e o que está ocorrendo no software. Aspectos relacionados à sincronização, identificação, nomeação, autenticação ou autorização, ou seja, quem está por trás ou por detrás dessas demandas e que forma isso está ocorrendo do ponto de vista de software, é muito importante para nós do ponto de vista de sistema para que a gente possa garantir a sobrevida do software e poder julgar a necessidade ou não de uma determinada mudança ou correção. Lembra que mudança e correção ela vai implicar, ou melhoria, ela vai implicar em custo. Eu tenho um esforço associado e é muito importante que eu tenha visão mais explícita dessa questão. E isso me leva, por exemplo, traz a possibilidade de realizar análise de impacto. Ou seja, se eu tenho essas informações, se eu consigo trabalhar com esse contexto, se eu consigo explorar todos esses elementos relacionados à manutenção, realizar essas medições, registrar essas informações de forma organizada, eu consigo começar a trabalhar com análise de impacto e aí sim tomar uma decisão cada vez mais aprimorada e cada vez mais baseada em critérios técnicos, que é a coisa mais importante que a gente pode ter no contexto de engenharia. As decisões não podem ser puramente políticas ou baseadas em questões emocionais. Nós estamos falando de um produto, nós estamos falando de um determinado contexto sistêmico, e a gente tem uma série de eventos técnicos que estão ocorrendo e que precisam ser levados em consideração na tomada de decisão. Tendo em vista todo esse contexto, quer dizer, trabalhar com o processo de manutenção, ele, de certa maneira, se assemelha com questões relacionadas ao desenvolvimento de software. Exceto pela organização e a tomada de decisão em relação a como as mudanças vão ocorrer, a partir desse ponto, a efetivação da mudança ou a implementação da mudança, ela deve obedecer os trâmites do processo de desenvolvimento, porque afinal de contas eu estou impactando os meus documentos, os artefatos, o código, enfim, todos aqueles pedaços do software, documentação, a manutenção pode ser na documentação também, que porventura e essas ferramentas vão de editores de texto convencionais até repositórios de gerência de configuração, analisadores estáticos de código que me permitem avaliar e observar o produto de uma forma mais detalhada. Em relação a ferramentas automatizadas ou ferramentas case, na próxima aula nós vamos estar discutindo um pouquinho mais sobre elas. Bom,
Nesse contexto todo, então, o que a gente continua percebendo eu tenho necessidade de mudanças, eu tenho como trabalhar com essas mudanças e eu tenho como perceber, aprimorar o meu software. E existem várias atividades que estão relacionadas ao rejuvenescimento do software e dizem respeito à manutenção, né? Redocumentação é uma coisa muito interessante de ser feita, reestruturação, a própria engenharia reversa, quer dizer, eu reverter determinados modelos e a partir daí tentar aprimorar, a reengenharia do produto, quer dizer, eu reengenheirar aquela estruturação. Então tudo isso precisa ser considerado que é uma forma de, no momento de tomar a decisão entre continuar ou não o software, ver se não vale a pena aplicar algum tipo de abordagem dessa que poderia me dar uma sobrevida ao meu produto de alguma maneira. Então, esse contexto todo de rejuvenescimento, ele pode envolver essas reestruturações, ele pode envolver redocumentação, como a gente já rapidamente falou anteriormente, e aí eu posso preparar toda uma manutenção nesse contexto, toda uma modificação nesse contexto, isso é muito importante da gente observar esses modelos, né? E se eu parar para pensar do ponto de vista geral, quer dizer, as questões relacionadas à manutenção de software, elas são inerentes a todos os produtos. Se nós observarmos orientação a objetos, que foi um dos pontos focais dessa discussão toda em engenharia de software, a gente consegue identificar várias vantagens, né? Eu tenho vantagem de mudança em objeto, eu tenho vantagem de reutilizar objetos facilmente, mas eu, por outro lado, também possuo várias desvantagens. Então, a gente precisa começar a pensar nos diferentes aspectos relacionados ao software e precisa, de certa maneira, trabalhar no sentido de planejar e engenheirar os nossos processos de manutenção. Nós não temos como fugir da manutenção nesse contexto. Então, para reforçar as ideias apresentadas nessa aula, eu solicito a vocês a leitura dos capítulos 10 e 11 do nosso livro-texto, né? Para aqueles que desejarem ter uma noção mais aprimorada, ter contato com conceitos um pouco mais avançados, o artigo em questão também é uma boa forma de obter essas informações.